Estamos ao vivo, doutora, pode iniciar. Obrigada, Brenda. Mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos dar início agora às 15 horas do dia 1º de novembro de 2022, por meio virtual pela plataforma BECS, a Assembleia Geral de Credores em continuação do Grupo Duarte, cuja recuperação judicial tramita perante a 15ª Vara Civil da Comarca do Recife, o processo tombado sob o número 0075-105, dígito 48, do ano 2028.8.17.2001. Então, o Grupo Duarte, o plano de recuperação judicial encontra-se disponível no site desta administradora judicial, e também no ID número 74143660, nos autos eletrônicos do pedido de recuperação judicial. Essa continuação, ela se instalou desde o dia 28 de julho de 2022, cujo quórum se encontra fechado e, portanto, daremos continuidade. Eu vou perguntar se há impossibilidade de dispensa de leitura do edital, já que já foi lido em outras oportunidades, e convido também a doutora Raquel Silva dos Santos, representante do banco, BIC Banco China Construction Bank Brasil, Banco Múltiplo S.A., para compor novamente na qualidade de secretária, na esteira do que dispõe o artigo 37 da Lei 11.101/2005, a mesa dos trabalhos dessa Assembleia. Doutora Raquel, a senhora se opõe novamente a figurar na qualidade de secretária desta Assembleia? Boa tarde, doutora Natália, boa tarde a todos. Sem problemas, tá, doutora? Sem objeções. Tá ótimo. Agradeço, então, doutora Raquel, figura na qualidade de secretária. Então, dito isso e dispensada a leitura do edital, eu passo a palavra ao senhor João Rogério Reinaldo Alves, o representante legal da PPK Consultoria, responsável pela elaboração do PRJ das deveduras. Doutor João Rogério, o senhor está com a palavra. Ou doutor Gustavo Matos. Doutor Gustavo, boa tarde. Doutora Natália, boa tarde. Apenas para facilitar os nossos trabalhos aqui, eu vou compartilhar o meu computador com o doutor João Rogério. Então, em algum momento que ele vai utilizar a tela, vai continuar aparecendo naturalmente o meu nome aqui, mas a palavra será dele. Está ótimo, sem problemas. Boa tarde, doutor João. Boa tarde a todos. É um prazer estarmos juntos novamente neste conclave. Venho a atualizar os senhores credores presentes, informando que nas últimas 3 semanas alcançamos um padrão bastante avançado de negociações com a Caixa Econômica Federal, credor dominante nas classes 2 e 3 deste conclave e deste concurso de credores. Mantemos, sim, o interesse, como anteriormente manifestado, de negociação com demais credores, particularmente aqueles credores que se manifestaram em oportunidades anteriores, como o Banco do Nordeste e Banco do Brasil. Entretanto, no sentido de salvaguardar o precioso tempo destes relevantes credores também, e, como demonstrado facilmente na composição do quadro da Assembleia em curso, a absoluta inviabilidade de aprovação em situação de normalidade com a ausência do voto da Caixa Econômica, precisamos fechar essas tratativas para, então,
darmos seguimento a todos os demais ajustes e acolhimento de sugestões e debate de alternativas. Também informo que, com relação à classe 1, mantivemos uma série de, acredito, 3 reuniões com a doutora Gleice, aqui presente, Gleice Rodrigues, no sentido de identificarmos alternativas para o pagamento aos credores da classe 1, credores cujos créditos são derivados da legislação do trabalho ou de acidentes do trabalho. Evoluímos numa direção positiva, certamente no aditamento que será trazido como resultante do processo dialógico com a Caixa Econômica Federal e, na sequência, demais credores, haverá uma alteração no critério de recebimento da classe 1. Entretanto, não tendo ainda alcançado a maturidade negocial de forma a apresentar um aditamento de plano de recuperação judicial, o qual adianto atendendo à preocupação do credor Banco do Nordeste anteriormente exposta, assim como do Banco do Brasil, ou do BIC Banco ou CCB, tentaremos fazê-lo com antecedência suficiente para análises e aprovações por alçada, mas, nesse momento, cabe-nos sugerir a suspensão dos presentes trabalhos pelo prazo de 60 dias, ao final do qual acreditamos alcançar a maturidade do plano de recuperações em sua versão final, que será submetida à votação dos credores. Então, sendo essa a nossa sugestão, pedimos à presidenta do conclave que, por favor, submeta tal proposta à votação, com base no devido artigo legal para apuração de resultado, permanecendo à disposição de todo e qualquer credor que queira endereçar alguma dúvida em relação à minha fala. Compreendido, doutor João Rogério. Eu vou colocar em votação a proposta de suspensão do grupo pelo prazo de 60 dias. Eu vou franquear a palavra aos credores presentes para facultá-los de perguntar, fazer qualquer questionamento com relação à proposta do grupo, e o BNB, doutor Francisco Jailson, quer falar. Brenda, pode, por favor, abrir o microfone do doutor João. Desculpe, Francisco Jaildo. Boa tarde, você me ouve ok? Sim. Boa tarde a todos. Doutor João, com relação ao prazo de 60 dias, e algo que nós já registramos em palestras anteriores, em assembleias anteriores, nós só nos preocupamos com relação a que esse prazo de 60 dias ultrapassa o prazo da legislação vigente, que é a Lei 14.166, especificamente, e aí mais interessante para o cliente, o artigo 3º, a lei só tem vigência até o dia 29 de dezembro, ou seja, há uma condição muito favorável, com um desconto bem interessante, que eu acredito seria muito importante, já está também dentro desse pacote de fechamento com a AGC, porque se não for fechado agora, não haverá mais tempo hábil para uma aprovação ano que vem, porque a lei não estará mais vigindo. Então, acredito que, de repente, seria interessante, primeiro, a gente, de fato, conseguir, aí o senhor já explicou que não teve
tempo hábil de conversar com o Banco Nordeste, com o Banco do Brasil, mas seria primeiro interessante a gente ter pelo menos uma reunião que a gente possa discutir esses valores, essas condições, e que, se possível, também essa assembleia aconteça num prazo hábil de que o cliente possa, de fato, se garantir, se usar desse direito que ele tem legal, que é da Lei 14.166, naquelas operações do FNE, que é o que a lei abrange. Então, não sei se seria interessante deixar a Assembleia acontecer para o ano, perdendo essa oportunidade de estar fechando negociação nas operações das operações de FNE que foram abrangidas pela Lei 14.166, portanto, um benefício bem interessante aí que a lei traz e que o cliente, por ter que esperar essa Assembleia ou não negociar dentro do prazo agora desse ano, estaria perdendo esse benefício da lei. Então, fica o registro de que, mais uma vez, nós estamos nos colocando à disposição, tentamos contato com o senhor, tentamos contato com o cliente, não logramos isso, de participar de pelo menos uma reunião para que a gente possa, pelo menos, apresentar as condições aí, e o segundo ponto é que essa AGC aconteça antes do dia 29 de dezembro, para que seja também homologada no processo de AGC e não fique esperando uma nova Assembleia, que seguramente não teria mais condições de acontecer esse ano, e que o cliente venha a se beneficiar dessa medida legal aí do governo federal, que, repito, ela tem prazo de validade, a lei é vigente, o artigo 3º, que é o que é interessante, para o cliente, por conta do desconto, ele tem prazo de validade até o dia 29 de dezembro, que é o último dia útil deste ano. Obrigado. A palavra, doutor João. Agradeço, Jaildo, a preocupação e a lealdade do BNB em alertar para tal ponto, mas venho informar que as tentativas de contato, sim, elas foram exitosas. Tratei com Manuela Pimentel, que está presente, inclusive, aqui no conclave, sobre o que seria o valor de liquidação, que é justamente o artigo 3º da 14.166, ao qual o amigo Jair se refere. Isso está sendo considerado. Por mais vantajoso que seja esse desconto, efetivamente, ele ainda demanda um valor significativo de desembolso para pagamento à vista, e nós estamos ainda avaliando este ponto. Vamos, sim, deixar marcado uma reunião, já com data e hora. Eu sugiro que, imediatamente após o feriado do dia 15 de novembro, e aí esses 15 dias seriam atenderiam a uma expectativa que nós temos de, na semana que vem, termos mais um encontro com a Caixa Econômica e debatermos a possibilidade de termos liquidez. Sim, é interessante. A 14.166 foi uma medida que veio realmente atender ao interesse dos devedores de recursos oriundos do FNE, mas em seu artigo 3º, ele demanda um desembolso que a empresa recuperanda neste momento não dispõe. Ao mesmo tempo que a adesão a este programa não está vinculado obrigatoriamente ao resultado da Assembleia, porque o resultado econômico que a aplicação do artigo 3º trará será bem mais vantajoso para a recuperanda do que as condições que estão sendo propostas no plano. Ou, ao contrário, o Banco BNB, com base no dispositivo legal, tem condições piores de recebimento. Então, isso, na nossa opinião, não afeta, não agride a condição paritária de credores. Então, esse é o meu comentário e agradecimento pela lembrança. Podemos marcar agora dia e hora, ou, na sequência, eu lhe mandar um WhatsApp ou lhe fazer um telefonema, Jair, e a gente ajustar isso, como você achar melhor.
Doutor João, vou pedir que Jaildo coloque o telefone dele no chat. Eu tenho. Ah, tens? Tenho, a gente se fala com muita frequência. Tá bem. Na verdade, ele colocou no chat. Ele já sugeriu 16 de novembro, 14 horas. De minha parte, já está previamente acatado. Até só um segundo, porque eu não confio na minha memória. Eu vou estar em voo. Poderia ser 15 horas, Jaildo, já atrapalha muito. Doutor João, Sim. ficamos então para o dia 16 de novembro, 14 horas? Voltou o seu som? Tá Ou 15, ouvindo? tudo bem. Okay, Então, dia 16 de novembro, 15 horas. 15 horas. Tá ótimo. Então, dando Eu não estou continuidade, ouvindo vocês. dando continuidade todos me ouvem? O Sim, Banco doutora. do Brasil, doutora Érica Akemi Yamamoto, também, João, pede uma reunião com o Banco do Brasil. Eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer que não temos condições de negociar no momento, mas me apego muito às palavras. Sim, nós demos retorno ao Banco do Brasil, inclusive em evento assemblear, explicando que o contato foi muito bem recebido, agradecemos muito. Entretanto, não faz sentido darmos prosseguimento à negociação com o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil ele tem uma posição que precisa ser convergente com a do credor preponderante. Então, nós precisamos trazer o que aceita o credor preponderante à mesa para, a partir de então, construirmos ajustes que se façam necessários, mas fico à disposição para repetir a mesma coisa que já coloquei, Érica, inclusive em assembleia. Nesse momento, tratarmos deste tema por mais boa vontade e, inclusive, condições realmente distintas que o Banco do Brasil tem interesse em apresentar como sugestão ao pagamento das classes 2 e 3, não fará sentido. Nós não poderemos aditar um plano sem que a Caixa antes tenha também trazido suas posições. Acha realmente importante o Banco do Brasil conversarmos antes da conclusão da Caixa, porque, diferentemente da questão do Banco do Nordeste, nós estamos tratando de recursos internos do banco. A questão da 14166, trazida e lembrada pelo Banco do Nordeste, refere-se a um fundo constitucional, com lei de regência própria e oportunidade de dispositivo legal amadurecido ao longo de pelo menos 3 anos de discussão no Congresso e que, no nosso entendimento e entendimento que se formou nos tribunais, faz com que seja um crédito de tratamento distinto. Então, por isso que a pauta com o BNB no dia 16 de novembro, às 15 horas, é para tratar do Fundo Constitucional FNE, e com sua legislação e a aplicação da 14166. Então, feitos os esclarecimentos do doutor João acerca do questionamento do Banco do Brasil e na inexistência de outras manifestações via chat,
vamos colocar em votação o pedido de suspensão dessa Assembleia pelo prazo de 60 dias. Eu questiono aos doutores Gustavo e doutor João se vocês já querem deixar indicado uma data. Por gentileza, eu prestei uma satisfação, doutora Natália, à observação da doutora Érica, mas em momento nenhum gostaria de soar como sem disposição de, caso ela julgue, mesmo após o meu argumento, importante, proveitoso um encontro, no caso virtual, ela está em São Paulo, nós aqui em Recife. Neste momento, ou seja, nesses dias antes da conclusão da Caixa, eu já sugiro o dia 16 de novembro, às 17 horas, para que agendemos uma reunião via a mais conveniente plataforma de vídeo que ela preferir. Então, eu consigno isso, mas mantenho a opinião de que ainda se faz prematuro, coloco a livre decisão dela. Com relação ao pedido de doutor João Rogério, doutora Pronto. Érica, combinado 16/11 às 17 horas, é uma reunião entre as... Como existem questões de segurança, de segurança... PNP agendado para 16/11 às 15. Exato. E por plataforma de vídeo, eu peço que a doutora Érica encaminhe o link da plataforma que o banco estiver usando. As reuniões com bancos públicos são sempre mais complexas em termos de comunicação por conta de segurança de servidor. Então, eu aguardo o link. Ficamos acertados assim, pode ser? Doutora Érica encaminhará o link pelo Microsoft Teams. Combinadíssimo. Então, vamos colocar... Não, na verdade, uma questão de ordem, será que nós poderíamos já deixar agendado um dia nesse 60, assim, para a próxima reunião, a próxima assembleia, em continuação, talvez eu acho que fique melhor, porque já ficamos intimados desde já, né, da eventual assembleia em continuação. Então, vocês sugerem algum dia, doutor João? Estamos à total disposição da conveniência desta administração judicial, assim como da plataforma que está fazendo esse belo trabalho de suportar o conclave via vídeo e audioconferência, e nos colocamos à disposição, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, a data que melhor lhes aprouver, considerando também, lembro eu, o calendário da Justiça. Também a plataforma no mês de janeiro, a partir do dia 1, quais seriam as datas que vocês têm disponíveis para a realização da Assembleia em continuação? Pode me dizer, Brenda? Claro, doutora, nós temos o dia 24 de janeiro, por conta do recesso, né, que vai até o dia 21/1, e no dia 27/1. 24 ou 27, né? Deixa eu olhar Isso, aqui. no mesmo horário. Vamos deixar no dia 24, que é uma terça, né? Então, a Isso. sugestão desta auxiliar seria para o dia 24 de janeiro, uma terça-feira do ano de 2023, no mesmo horário, pela plataforma BEX, já contratada pelo Grupo Duarte. E aí, eu acredito que, considerando que estabelecemos uma data, podemos iniciar a votação
lembro, será feita na forma do artigo 42 da Lei 11.101 de 2005, considerando tratar-se de suspensão dos trabalhos. Então, peço a ajuda de Brenda, da plataforma, para colher os votos do pedido elaborado pelo Grupo Duarte, na forma do artigo 42. Ok, doutora, nós estamos preparando a plataforma, já informa assim que estiver disponível a votação. Tá bem, eu te agradeço. A votação já foi liberada, podem iniciar, por gentileza. Se alguém tiver alguma dúvida, pode nos acionar pelo chat, mas é da mesma forma da votação anterior, é só clicar no botão realizar votos, selecionar a prova para todos, rejeita para todos ou abstém para todos, ou selecionar individualmente, respeitando a vontade de cada credor, depois é só clicar em confirmar. Podem iniciar, por favor. Doutora Maria, a plataforma informou que o seu voto ainda está pendente. A doutora pode, por gentileza, proceder com o voto, clicando no botão realizar votos, que fica no canto esquerdo da sua tela. Por favor. Doutora Maria, a doutora está me ouvindo? Seu voto ainda não foi computado pela plataforma. Pode, por gentileza, proceder com o seu voto? A doutora está com alguma dificuldade? Seu microfone está liberado, caso queira fazer uso da palavra.
Doutora Maria, a doutora está me ouvindo? O seu microfone está liberado, doutora. Eu tentei contato também pelo celular e não consegui falar com a doutora. Pode liberar o seu microfone, por favor? O seu voto ainda está pendente aqui na plataforma. Somente o seu voto, doutora. Pode liberar o seu microfone, por gentileza. Doutora Maria das Montanhas, a senhora nos ouve? Estou liberando o microfone dela, doutora, novamente. Se a senhora estiver com dificuldade, escreva no chat. Se a senhora estiver aqui também, escreva no chat, por favor. Doutora Maria. Qual o celular dele? Posso apresentar? Pode, telefone. Brenda, eu consegui falar aqui com a doutora Maria do Socorro, ela está com dificuldade, desculpe, Maria das Montanhas, ela está com dificuldade de acessar a plataforma, de modo que eu a informei que consideraríamos o voto dela como uma abstenção, e eu peço, por favor, que, em razão dessa informação, que eu vou constar em ata, por favor, se a votação estiver encerrada, proclamo o resultado. Perfeito, doutora. Eu vou colocar o voto dela como abstenção e já apresento o gráfico. Só um minuto. Doutora, a plataforma acabou de informar aqui que a doutora Maria votou, conseguiu votar. Vou gerar aqui o resultado, tá bom? Só um minuto. Ótimo.
Doutora, eu vou pedir para a plataforma compartilhar o resultado aqui na tela e vou fazer a leitura. Te agradeço. Então, a votação é pelo artigo 42, nós tivemos 65,48% de aprovação, por maioria dos créditos presentes nessa Assembleia, e rejeição por 34,52% dos créditos presentes, e também tivemos uma abstenção no valor de R$ 3.120. Ciente, Brenda, então, essa Assembleia ela fica suspensa por um pouquinho mais de 60 dias, em razão do recesso do Judiciário, portanto, remarcada, né, em continuação para o dia 24 de janeiro de 2023, nesse mesmo horário, pela mesma plataforma BEX, cujo credenciamento vocês já têm todos conhecimento. Eu vou pedir um intervalo de 10 minutinhos para que eu possa ajustar a ata a, a, a ata dessa GC e passar a leitura para o final, dispensar a todos. Então, eu vou pedir 10 minutinhos, 10 para as 4, nós voltamos e damos continuidade à leitura da ata. Obrigada.
Ele ficava alterado quando ele falava na mesma hora que ele, né? Pode deixar falar? Então, eu vou passar aqui a leitura da ata da AGC em continuação. Do Grupo Duarte. Ata da Assembleia Geral de Credores do Grupo Duarte, processo número 0075105, dígito 48, do ano 2020.8.17.2001, em trâmite perante a 15ª Vara Civil da Comarca do Recife, Estado de Pernambuco, seção B. AGC em continuação, artigo 36 da Lei 11.101 de 2005. Ao 1º de novembro de 2022, às 15 horas, por meio virtual, pela plataforma BECS, Brasil Expert Análise Empresarial de Insolvência Limitada, reuniram-se em assembleia os credores do Grupo Duarte, composto pelas empresas 1, Duarte Construções S.A., 2, Duarte Edifício Shopping Park Residence Limitada, 3, Duarte Edifício Shopping Park Residence 2 Limitada, 4, Duarte Edifício Shopping Park Residence 3 Limitada, 5, Duarte Empreendimentos Estrelinha Limitada, 6, Duarte Edifício Sanville Candeias Limitada, 7, Vila Bragança Construções S.A., cujo plano de recuperação judicial encontra-se disponível no link a seguir, tá aí o link, bem como a partir do ID de número 74143660 nos autos eletrônicos do pedido de recuperação judicial em epígrafe. A convocação se deu por meio de edital publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no dia 27 de maio de 2022, edição número 98/2022, consoante certidão de ID 1064-33-281 dos autos. Assumiu a presidência dos trabalhos a administradora judicial, LRF, líderes em recuperação judicial, falência e consultoria empresarial limitada, aqui figurada por sua representante legal, Natália Pimentel Lopes, advogada, inscrita na OABPE número 30920, a qual foi nomeada pelo MM Juiz de Direito, 15ª Vara Civil da Comarca da Capital, seção B, mediante decisão de D 7194, proferida em 27/11/2020, como determina a lei. Tendo convidado para figurar como secretária a senhora Raquel Silva dos Santos, inscrita no CPF MF número 02317924330, representante do credor BIC Banco, China Construction Bank, Banco Múltiplo S.A., na esteira do que dispõe o artigo 37, caput, da Lei 11.101 de 2005, compondo assim a mesa dos trabalhos da presente Assembleia, tendo-se informado que a transmissão da reunião ocorreu ao vivo mediante a plataforma de vídeos YouTube, através do link, consta o link. Após a leitura do edital de convocação, contendo a ordem do dia, qual seja aprovação, modificação ou rejeição ao plano, Brenda, ao plano apresentado pelas empresas recuperandas, iniciaram-se os trabalhos desta Assembleia em continuação. Pode baixar. A oportunidade em que a administradora judicial frisou que o quórum se encontra fechado desde a segunda convocação, ocorrida em 28 de julho de 2022, com o quadro abaixo. Na classe 1, trabalhista, inscritos R$ 2.270.053,04, são 190 credores, presentes R$ 601.472,39, 33 credores, o percentual de créditos presentes é de 26,50% e o status de instalação, sim. Na classe 2, garantia real, são 2 credores, no total de R$ 19.184.101,17, estando presentes os mesmos 2 credores, no percentual de crédito presente de 100%, status de instalação instalada. Na classe 3, os credores quirografados são 192 credores, no total de R$ 9.976.393,89, estando presentes 14 deles, no montante de R$ 6.512.190,89, e o percentual de créditos presentes é de 65,28%, o status de instalação é instalada. Na classe 4, MEPP, estão inscritos 75 credores, no total de R$ 289.478,72, presentes 3 deles, totalizando a quantia de R$ 5.456,00
e o percentual de créditos presentes é de 1,88%, portanto, instalada. Então, dito isso, foi passada a palavra ao senhor João Rogério Reinaldo Alves, representante legal da PPK Consultoria. O doutor Jaildo, do Banco do Nordeste, diz que está sem áudio. Vocês me ouvem? Estamos Está. ouvindo, doutora. Uhum. Atualizando a página. Então, vou repetir esse parágrafo. Dito isso, foi passada a palavra ao senhor João Rogério Reinaldo Alves, representante legal da PPK Consultoria, responsável pela elaboração do PRJ das devedoras, o qual informou que, em função de negociações em curso com a credora Caixa Econômica Federal, faz necessário nova suspensão dos trabalhos desta AGC, agora pelo período de 60 dias. O senhor João Rogério trouxe a atualização a respeito das tratativas, informando que nas últimas 3 semanas alcançou padrão bastante avançado de negociações junto à Caixa Econômica, credor dominante das classes 2 e 3. Afirma que fica mantido o interesse de negociar junto a demais credores, particularmente aqueles que se manifestaram previamente, como o BNB e Banco do Brasil. Porém, com o intuito de salvaguardar o tempo de tais credores e absoluta inviabilidade de aprovação na ausência da Caixa Econômica, neste momento, entende necessário dar continuidade às negociações para se chegar a um denominador comum. Em relação à classe 1, o senhor João Rogério afirma que participou de 3 reuniões junto à doutora Gleice, visando trazer alternativas ao pagamento dos credores trabalhistas, afirmando terem chegado a um cenário positivo com possível aditivo ao critério de recebimento da classe 1. Pode baixar, Brenda. Todavia, considerando ainda não ter sido alcançada a maturidade necessária das negociações junto aos credores mencionados, tanto da classe 1 como da classe 2, sugeriu a suspensão dos presentes trabalhos pelo prazo de 60 dias, tudo com o intuito de alcançar um plano de recuperação de um PRJ melhor ajustado ao cenário configurado, permitindo que todas as negociações sejam concluídas. Nesse sentido, requereu fosse tal proposta submetida à votação pela coletividade de credores, colocando-se à disposição dos credores que desejam se manifestar. Pode baixar. Foi franqueada a palavra a qualquer credor que quisesse se manifestar, tendo demonstrado interesse em se pronunciar os seguintes credores: Banco do Nordeste do Brasil, por Francisco Jaildo, com relação ao prazo de 60 dias, sugerido pela devedora, externa a preocupação de que tal prazo superaria o artigo 3º da Lei 10.177 de 2001, sendo certo que, a seu ver, haveria condição bastante favorável para transacionar no que diz respeito aos recursos advindos do FNE. Assim, o Banco do Nordeste do Brasil propôs a realização de reunião junto ao credor, porém, dentro do prazo legal previsto no caso do FNE, acredita não ser interessante o adiamento ao ano 2023, dispensando-se os benefícios do FNE. Reitera a disponibilidade para acordo e realização de reunião em que possa apresentar as condições, propondo seja realizada a nova AGC em data anterior ao dia 29 de dezembro de 2022, por ser o último dia útil do ano vigente. Brenda, tu pode, aqui a lei, eu acho que houve um equívoco aqui, é a 14.166. Puderes, voltando, então, com a palavra o senhor João Rogério, com a palavra o senhor João, o qual informou que as tentativas de contato foram exitosas. Afirma que as considerações do Banco do Nordeste do Brasil estão sendo ponderadas, propondo o agendamento da reunião para dia posterior ao feriado, o dia 2/11 de 2022, possibilitando mais um encontro, permitindo alcançar liquidez necessária. Argumenta ainda que a proposta para a negociação dos recursos do FNE demanda um desembolso que a devedora ainda não dispõe. Ademais, ressalta que a adesão ao programa não obriga a vinculação à PRJ. Fica disponível ao contato do BNB para agendamento imediato ou posterior, mediante contato. O BNB sugere o dia 16 de novembro de 2022, 15 horas, tendo sido aceito, o BNB tendo sido aceito pelas devedoras.
Isso. Desta feita, ficou agendada a reunião no dia e horário em questão. Por chat, o Banco do Brasil também sugere uma reunião com as devedoras. Em resposta à colocação do Banco do Brasil, o senhor João Rogério afirma não haver sentido a continuidade das negociações neste instante, tendo em vista que a instituição financeira em questão precisa alinhar suas pretensões junto ao credor predominante, que é a Caixa Econômica Federal, posição já anteriormente externada em Assembleia. Continua afirmando que o diálogo junto à Caixa Econômica envolve recursos internos do banco, sendo certo que o FNE trata de um fundo constitucional, permitindo a discussão e negociações diferenciadas. O senhor João Rogério acrescenta que permanece à disposição para diálogo junto ao credor Banco do Brasil S.A., sugerindo o dia 16 de novembro de 2022, às 17 horas, para a realização de reunião de vídeo para possíveis tratativas, levando em consideração o que foi argumentado. O link da reunião a ser remetido pelo Banco do Brasil via Microsoft Teams. A administradora propôs que a próxima Assembleia Geral de Credores, em continuação, seja agendada para 24 de janeiro de 2023, às 15 horas, pela plataforma virtual BEX, não tendo havido oposição. Registra-se que a AJ tentou contato telefônico junto à credora inscrita na classe 3, Maria das Montanhas, a qual teve dificuldade de realizar a votação quanto à proposta de suspensão da AGC. Porém, ainda no curso da votação, ficou consignado que a credora em apreço conseguiu realizar o seu voto. Pode, doutor João, pode falar. Obrigado. Eu pediria, por gentileza, doutora Natália, que após a minha fala sobre o FNE, que conste, vírgula, conforme entendimento dos tribunais pátrios. Não somos nós que afirmamos que o FNE pode ter condições distintas dos demais credores de uma classe. Aí diferenciadas, vírgula, Isso. conforme entendimento dos tribunais. Isso está bastante fresco na minha memória, que eu coloquei durante a minha fala. Acredito que os demais credores não deverão se opor a essa observação. Perfeito, a fala é minha, doutor. A fala é Estou dizendo que foi o do senhor que João. falou, não. Isso, não tem Fui eu problema que em falei. ficar configurado dessa maneira. Então, É curioso, Jaildo, porque todos os acordos do FNE que nós já fizemos foram com o Banco do Nordeste, o único agente repassador. Me causa estranheza o senhor afirmar que não existe esse entendimento de permissão dos tribunais a que se excepcionalize condições para recebimento de créditos oriundos de recursos, oriundos de fundo constitucional. Eu tenho a impressão que o senhor não está entendendo exatamente do que estamos falando. Obrigado. bem, dando continuidade aqui, deixa eu só aumentar. Então, voltando, a administradora propôs que a próxima Assembleia Geral de Credores, em continuação, seja agendada para 24 de janeiro de 2023, às 15 horas, pela plataforma virtual BEX, não tendo havido oposição. Registra-se que a AJ tentou... eu vou repetir. Registra-se que a AJ tentou contato telefônico junto à credora inscrita na classe 3, Maria das Montanhas, a qual teve dificuldade de realizar a votação quanto à proposta de suspensão da AGC, porém, ainda no curso da votação, ficou consignado que a credora em apreço conseguiu realizar seu voto. Colhidos os votos, a proposta de suspensão foi aceita, conforme se observa do anexo e do registro abaixo. Do total de créditos presentes, no montante de R$ 26.303.220,45, teve uma abstenção no valor de R$ 3.120, a base para votação é R$ 26.300.100,45. Então, os créditos presentes favoráveis à suspensão por percentual
foi de 65,48%, totalizando R$ 17.222.528,28. Os créditos presentes contrários à suspensão foi no percentual de 34,52%, totalizando a quantia de R$ 9.077.572,17. Então, o status de suspensão é sim. Na forma do artigo 42, mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia, qual seja R$ 17.222.528,28, 65,48%. Portanto, a presente Assembleia fica suspensa até o dia 24 de janeiro de 2023, às 15 horas, com credenciamento idêntico ao já conhecido pelos credores e pela mesma plataforma, levando em consideração que o quórum se encontra fechado desde a segunda convocação. Pode baixar, Breno. Feito isto, e na inexistência de outros assuntos a serem tratados, informou-se que a presente ata e demais documentos que a acompanham serão anexados aos autos da recuperação judicial em epígrafe dentro do prazo legal, inclusive eventuais ressalvas e adendos transcritos pelo chat, tudo para a devida apreciação do MM juiz interessados, bem como publicidade do ato na forma prevista pela lei de regência. Assinam esta ata a administradora judicial, o advogado representante das recuperandas, o representante legal da PPK Consultoria, a secretária do ato, senhora Raquel Silva dos Santos, bem como 2 credores de cada classe votante. São eles, LRF, por mim, o Grupo Duarte, por doutor Carlos Gustavo Rodrigues de Matos, a PPK Consultoria, pelo senhor João Rogério Reinaldo Maia Alves Filho. Assinam também a ata, como secretária, novamente, a senhora Raquel Silva dos Santos, o BIC Banco. Na classe 1, doutor Rafael Alves de Luna, pelo credor Genival José da Silva. Ainda na classe 1, doutora Gleice Rodrigues de Moura Santos, pela credora Fernanda Patrícia Miranda dos Santos. Na classe 2, o Banco do Brasil, pela senhora Érica Akemi Yamamoto. A Caixa Econômica Federal, quem assina é o senhor Bruno Machado Casimiro de Araújo. Na classe 3, assinam o Banco do Nordeste do Brasil S.A., na pessoa do senhor Francisco Jair de Araújo. O BIC Banco, com a doutora Raquel Silva dos Santos. E na classe 4, assinam João Bosco da Silva Lavanderia ME, pelo doutor Rafael Alves de Luna, e Fábio da Silva, 04273424495, pelo também doutor Rafael Alves de Luna. Então, a ata ela vai ser enviada por e-mail, pela plataforma, nos e-mails informados a essa administradora. Eu peço, por favor, a compreensão na hora da assinatura, para que a gente possa juntar aos autos no prazo. Tá bom? Então, nos vemos novamente no dia 25 de janeiro de 2023, nesse mesmo horário. É isso. Até lá e tenham uma ótima semana. Obrigada. Obrigada, doutora. Boa tarde a todos.